essa aula aqui. Agora eu me toquei disso. Mas eu vou botar para gravar a partir de agora, então. Da levada. Então, das referências, está escrito ali, quem não ouviu, perdeu. Pode fazer a levada separada entre polegar e puxada? Tá, 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 tá. Ou pode também começar a dividir entre os pontos da mão também, né? Que é dividir indicador de de MA, né? Fazer em 3 blocos, basicamente, assim, a mão. A levada, com a mesma levada básica, assim, que eu faço assim, eu posso começar a dividir ela entre os dedos, né? Então, eu começo a fazer a mesma levada, só que em vez de dividi-la entre 2 blocos, a mão eu divido entre 3. Isso aí muda tudo, né? Que nem na levada de samba. Se a gente fizer a levada de samba dura só entre 2 blocos, só entre 2, né? Uma mão fechada assim. Agora a gente começa a deslocar indicador nisso. Eu tenho, na prática, eu acabo tendo uma voz a mais rolando dentro do discurso, né? Aí que tá, né? Tem quase que eu tivesse uma melodia a mais que está acontecendo nesse bloco, né? Então, tanto a polirritmia, que vai ser mais fácil de fazer, eu tenho mais elementos para dividir o ritmo, mas também tem uma voz intermediária, né? O indicador ele fica no meio dessas vozes, rolando. Então, por exemplo, vou fazer uma harmonia aqui, né? Eu tenho uma voz rolando junto, né? Quando começa a dividir em 3 blocos aqui para a galera do violão, né? Pensar em todas as levadas separadas só em 2 blocos, a levada básica, por exemplo, e depois separar em 3 blocos com o indicador. O indicador é o atacante da história, né? Ele é o atacante ali, ele é o cara na frente ali, o goleador, ele vai dando, pontuando isso aí. Então, essa divisão entre 3 blocos aqui, para quem está fazendo levada e quiser pensar nisso aí, é um elemento que muda toda a matemática que vocês usam até agora, né? Importante ressaltar isso aí. Bueno, perguntas do machixe. Ninguém tem questão nenhuma sobre machixe, sobre o que é, sobre de onde é que... Abra o microfone e vamos lá. Professor, eu agradeço se puder falar um pouco mais aí nessa relação da história e dessas influências. Eu gosto um monte de entender sobre isso. Tá. Eu vou falar assim, para não... Isso é uma história muito longa, tá, Fabrício? É um troço, na verdade, a gente está falando de uma época inteira da música. Mas uma curiosidade que eu acho bem, assim, fundamental até que você saiba, que o samba, quando começou, né, toda aquela história do samba, na casa de Tia Ciata, todo aquele inventário do samba que a gente sabe, do início dele, a música que era tocada na prática era o machixe, né? Que é o que hoje em dia a gente chama de machixe. O chefe da polícia no telefone, não era essa levada aqui que hoje em dia a gente chama de machixe, né? E que agora, que naquela época, quando essa música começou, né? Vamos falar ali do começo do século XX, né? Primeiras 3 décadas do século XX, essa música vai ser chamada de samba, né? Só vai se modificar esse panorama aí depois dos anos 30, que é quando começa aquela levada sambada que eu mostrei nas primeiras aulas ali. É um negócio do Estácio, da Deixa Falar, que muda, né? Daí a levada, o samba passa a ser chamado disso, e quem tocava daquela forma passa a ser chamada de a turma da velha guarda. Então, todo esse pensamento aí que se desenvolve em cima dessa questão. Eu vou ver aqui, eu tenho mais uma pergunta, só um segundinho. Pregar para baixo, o indicador faz um contraponto e média anular a base. Isso aí o Valério colocou ali, exatamente isso. Quando tu divide entre 3 elementos, eu só colocando uma questão técnica, tá? De violão aqui. A gente pode começar a dividir as levadas em 3 elementos, tá? Ao invés de 2, né? Importante treinar nas duas
possibilidades. A mão fechada, que a gente diz, assim, com os dois elementos, e também ter o atacante aqui subdividindo, tá? Então, ele pode fazer vozes, pode fazer coisas no meio. Tico, tico, no fubá original cai mais a machixe. Eu não sei qual gravação, desculpa, Marco. Tu me compartilha depois em cima do que gravação que tu tá, o áudio mesmo, porque eu não sei se o áudio que eu tô de referência é o original, se não é do Zequinha. Eu não sei qual é a gravação que tu tá falando. Me traz ela, ou até bota aqui, se tu tem ela aí, me manda que eu já abro aqui e a gente discute sobre isso. Eu vou dar uma introdução. Antes, tá? Essas gravações antigas, essas que vocês ouvem, da Casa Edison, né? Quem conhece a Casa Elétrica aqui, essas gravações antigas, tá? Do começo do século XX, em todas elas, o acompanhamento, ele tá ou polqueado, né? Ou machichado, né? Ou tangueado ainda, dependendo, tem a coisa do tango. Então, esse realmente é o ambiente dessas gravações da primeira época que começou a se fazer a gravação, porque eu já contei para vocês, para quem está na aula, mas as gravações começaram na virada do século, né? 1901, né? Ali na virada começaram as gravações no Brasil. Então, o registro que a gente tem é este. Até tem coisas que se descobriram depois, anteriores, mas assim, se começou a fazer gravação nessa época, né? Então, os registros que a gente tem são esses, né? E aí era tudo polqueado, tango, machixe, né? Não, absolutamente nada de coisa sambada, não existia ainda, simplesmente uma coisa que não existia. Era uma coisa que não estava fora de questão. Deixa eu ver aqui. Então, se tu quiser trazer depois, botar no share screen aqui, e a gente ouve, senão na aula que vem a gente discute isso. Eu sou louco, eu gosto de ouvir essas gravações dessa época. Tem gente que não tem mais paciência para ouvir, mas eu já ouvi bastante dessas coisas e recomendo para vocês. Quem quer ouvir gravações dessa época, tá? Eu recomendo para vocês ouvirem um grupo que se chamava Terror dos Facões. É um grupo aqui de Porto Alegre, do Princípios do Choro, tá? O Maurício Carrilho comentou isso, eu fiquei bem surpreso até com o comentário dele, que eles ouviram, assim, para fazer o Princípios do Choro, gravações do Brasil inteiro, né? Milhares de gravações do Brasil inteiro, selecionando coisas e tal, né? Na pesquisa que eles fizeram. E ele disse que entre quem estava fazendo a pesquisa e tal, foi um consenso que o melhor grupo em termos de sonoridade disparado era o Terror dos Facões. Mas assim, eles falaram que era o primeiro, segundo e terceiro lugar, assim, porque eles conseguiram nessa gravação ainda mecânica lá, um resultado com dinâmica, com coisas que eram impensáveis nas gravações da época, que eram gravações, enfim, é um outro assunto, mas são gravações bem rudimentares ainda. E o Terror dos Facões, que é esse grupo que era do Otávio Dutra, aí bandolinista, aí João, bandolinista, violonista, maestro, tem muita história sobre esse personagem, tem até filme. E o Terror dos Facões é uma gravação que está disponível aí na internet, procurem aí. Tem gravações do Terror dos Facões pela Casa Elétrica e pela Casa Edison, que são excepcionais as gravações e que mostram aí esse tipo de levada aí, tinha muito esse tipo de levada polqueada enfim. O arranjo era muito bem definido, né? O Terror dos Facões era Muito. conhecido por isso, né? Era muito bem feito, ele assim, eu não gosto de usar, eu tento utilizar menos palavras minhas assim para falar, porque eu já ouvi, eu sei do que eu tô falando o material, mas eu gosto de usar citações mesmo de quem fez essa pesquisa, que foi a maior pesquisa sobre choro, né, que é o Princípios do Choro. O material, aliás, não botei aqui nas minhas citações bibliográficas, porque ele é um material que é para outra aula, que são material de songbooks e materiais de música, que está ali atrás. Assim, para quem está me vendo aqui, ó, atrás de mim, está ali a segunda parte da aula da bibliografia. Eu trouxe uma pilhazinha hoje e a outra parte que é para outra aula. Mas o material principal, sem dúvida, é o Princípios do Choro, né? E nesse Princípios do Choro aí, quem não conhece, é um material com 10 discos e 10 livros, sei lá. Não sei exatamente, mas é um material mesmo, com uma pesquisa. E vou botar aqui para vocês, tá? Princípios do Choro.
ok? Tem na internet essas coisas aí, e tem também para vender pela Casa do Choro. Quem quiser comprar e quem quiser apoiar e comprar, que é um momento bom de apoiar, inclusive eles, está disponível lá. Eles vendem, inclusive, em pendrive, fazem várias. Entre em contato com a Casa do Choro, lá eles vendem esse material. Esse é uma pesquisa assim que a gente vai falar sobre ela por muitos e muitos anos, né? Foi das coisas mais importantes que já se fez em termos de pesquisa, né? A gente tem um déficit muito grande pesquisa em música popular e a gente sabe que cada dia que passa é um dia que a gente está perdendo de saber sobre essa, né? É um dia que passa, é uma página que está sendo apagada dessa história, e eles fizeram assim um compêndio sobre todas as regiões do Brasil e pegando os compositores e botando na partitura e gravando, né? Gravaram assim, é um material fundamental, mudou toda a dinâmica do choro, mudou tudo no choro depois do lançamento desse material. A gente começou a olhar com um novo olhar sobre a primeira geração do choro, que é o que eles abordam, né? Basicamente, primeira, segunda geração do choro. E a gente teve um olhar já vendo que quanta coisa que já tinha ali naquela época, ainda em 1860, 50, já se compunham coisas avançadíssimas já em termos de harmonia, que a gente achava, né, quem não conhecia, a gente não tinha acesso, achava que aquilo ali era uma coisa mais já da época do Jacó, ou ainda mais dos anos 60, e se provou que já tinha boa parte do que já tinha sido feito, já estava sendo feito lá pelo Joaquim Antônio da Silva Calado, pelo Ernesto Nazaré, né, pela Chiquinha Gonzaga, né? Então eles já tinham ido muito longe musicalmente, já estava e ainda é um grande, assim, você sabe muito pouco. Vamos voltar para o assunto. O Marco aí me compartilhou. Eu vou abrir aqui, Marcos. Dá um segundinho. Peço a paciência de todo mundo. Só para comentar aqui, ele trouxe uma gravação do Tico Tico, né? Era um pouquinho que a minha internet está... Devo estar gastando toda ela para abrir o Zoom. Ah, uma gravação da Demilde. Tá, deixa eu ver aqui. Só um segundo. Então, seguramente não é a gravação original, é uma gravação da Demilde. Mas já é uma boa referência. Olha só. Cadê o Marco aqui? Dá um oi aí, Marco. Tá, te vi aí. Tá, só porque eu... pelo menos eu poder olhar para o aluno na hora de responder, né? Senão é uma derrota. Senão é uma derrota. A Demilde esteve aqui, já sabia disso? O último show dela, ela fez aqui em Porto Alegre. O Feijão acompanhou ela. Eu acho que o Alan tocou também. Altamir, acho que o Alan tocou. O Altamir tá online aqui, tô vendo o pai do Alan tá aqui. Eu acho que o Alan tocou. Não me lembro quem mais tocou, mas tocaram com ela. Foi o último show dela. Ela é uma cantora, das poucas cantoras que se dedicavam a cantar choro, né? Uma boa parte da carreira dela. E a gravação ali em questão, ó, o link tá aí, gente. Depois vocês deem uma olhada, mas era a gravação que eu conhecia. Inclusive, essa capa aí é uma capa muito contraditória, porque o Jacó odiava o Valdir Azevedo, né? E ele tá na capa junto com o Valdir Azevedo. Uma coisa que certamente ele não autorizaria. E ela, nessa gravação aqui, o que tá rolando? Olha só. Tá, olha, como é que tá a tua pergunta? Como é que tá gravada ela, tá? Eu te respondo, ela não precisa não ouvir nem mais um tempo. Ela tá gravada tipicamente como regional com acordeão gravava. Tá? Então a levada, vamos falar de levada. A tua pergunta acho que foi mais em cima da levada, né? Tô certo? Tá. Ela tá tocada a choro. Olha, ela tá tocada exatamente assim, ó. Ó. Olha, minha mão.
cada choro. O regional tá tocando choro, dá para ver claramente ali violão, articulando os encadeamentos de choro, né? E como é que ela fica, só que ela tem um sabor diferente do choro tradicional ali, né? Não é, tu não olharia e diria assim, isso aqui é choro. Porque o regional tá fazendo levada de choro. Mas o acordeon, a mistura com o acordeon dá outra questão. O acordeon já fica naquela coisa dele e dá um outro sabor, né? Mas a gravação em termos de levada ali, ele tá usando levada de choro. É um regional de choro com acordeonista. Pode procurar aí nas referências, tu vai ver o regional do Canhoto, muitas vezes, com o maestro, putz, me faltou o nome dele agora. Mas regional do Canhoto, o próprio Caçulinha, né, que alguns só conhecem como o auxiliar lá musical do Faustão, na verdade é um músico absurdo, né, que tinha o regional do Caçulinha e que acompanhou muita gente, tocava, aquele cara é um fenômeno, né. Tem gente que conhece ele só como auxiliar do programa do Faustão. Bueno, mais alguma pergunta, gente? Eu fiz o que eu queria hoje, que era mostrar a bibliografia e dar a primeira tinta assim sobre levada do machixe. A gente vai aprofundar isso depois. De qualquer forma, eu deixei gravado aqui, apesar de não ter gravado toda a aula, mas essa parte da levada está gravada. Quem quiser depois conferir na página do YouTube lá, está disponível. Estou aberto aqui para pergunta aí. Aí, ó. Matias, por favor. eu vou aparecer aqui para não reclamar. É bom, porque senão é triste, né? A gente falar sem ver, né? Nem sabe quem é. Não, agora eu aprendi a mexer aqui, que eu vou botando, né? Quem botar no speaker view aí, né? Que vocês devem estar vendo, daí fica divertida a coisa. Quem fala aparece, fica uma coisa um pouquinho mais animada. Mas vai lá. Sim. Não, é que tu fez agora uma levada e disse que era levada de choro para o tico-tico do fubá, né? Tum-tá, tá, tum-tá, tá, tum-tá. É exatamente o que eles estão usando ali. Mas é um machixe, não é? Aí que tá, ó. Se eu fosse usar levada de machixe no violão, daí seria assim, ó. Tá, tá, tum-tá, dá, tum-tá, tá, tum-tá. Olha, eu vou te mostrar a diferença na prática, tá? Boa, boa. Mas olha só. A pergunta também é a seguinte. Posso tocar, então, um machixe com uma levada de choro e aí é um... Continua tendo um machixe. Exatamente. Eu tomo cuidado, eu fico até tranquilo, porque eu tomo cuidado, geralmente, quando eu tô falando sobre levadas, que as levadas, tá? Primeiro, elas nunca são mostradas para serem tocadas numa música de cabo a rabo. Tá? Isso já é bem claro, eu deixo sempre avisado. Não é para tocar isso aqui do começo ao fim da música. Né? Simplesmente não rola. A outra coisa é que, ou seja, elas funcionam juntas. Às vezes a gente mistura elas e faz misturas delas. Tá? E a outra coisa é que o que está escrito ali na partitura, às vezes está escrito machixe na partitura, né? Ou nem sempre é o que o grupo está fazendo. Né? Sobretudo o grupo de acompanhamento, né? Os músicos que estão fazendo acompanhamento. O que eu falei ali naquela música, né? Que é eles estão fazendo, qual levada eles estão fazendo ali? Eles estão fazendo assim, ó. Estão fazendo isso. Então, ou seja, eles estão usando isso aqui. Mas se eu tivesse acompanhando essa música, sei lá, tocando eu e tu, tá? Eu poderia tranquilamente acompanhar ela assim, ó. E o que eu geralmente ainda faço é eu vou utilizar um pouco dessa levada de machixe e um pouco da de choro. Vou dar um exemplo para ti agora do mix das duas, tá? Vou usar as duas. Choro. Voltou.
Então, agora, a terceira, que é essa última que eu mostrei agora, é o mix das levadas, que é o que mais ou menos os violonistas fazem na hora de acompanhar. Eles pegam essas levadas e vão utilizando, vão colocando na hora de encadear os acordes, pensando o quê? Como é que é a lógica, a logística disso? Quando é que eu boto uma ou outra? Não tem manual. O que tem é o seguinte, quando o ritmo harmônico dobra, quando o ritmo harmônico dobra, tá? Quando eu estou fazendo levada de machixe e o ritmo harmônico dobra, ou seja, eu estou tendo um acorde por compasso e daqui a pouco eu começo a ter dois, eu geralmente torno a levada uma levada de choro. Eu estou no machixe e vou para choro. Porque se eu continuar no machixe, talvez a harmonia não fique bem explicada. Eu penso que essa é a justificativa, tá? Uma das justificativas. Então, ou seja, essas duas levadas convivem o tempo inteiro. Se vocês forem olhar nas gravações, muitas vezes, na hora que a harmonia começa a ficar com dois acordes por compasso, ao invés de um, vai rolar essa história de fazer a levada de choro, ao invés de fazer a levada machichada. Então, acho que, não sei se eu consegui responder bem, Paulo, mas é isso aí. O que eu quero, resumindo o que tu perguntou. Ali a gente está vendo eles acompanharem com levada de choro, tá? Mas a levada de machixe, ela pode ser utilizada junto, quando estiver acompanhando. Isso vai depender muito de quem está tocando, com quem, qual é a formação, né? Porque tu ficar fazendo essa levada espalhada, muito recortada, repicada, né? Com um monte de gente ao mesmo tempo, a tendência é que dê confusão, ela não fique explicada. Então, muitas vezes, tu vai ver o grupo de acompanhamento fazendo algo um pouco mais regular, porque daí tu consegue explicar em grupo. Agora, daqui a pouco, se estiver tocando em duo, já é outro... Sim, porque no grupo cada um vai fazer um pedacinho diferente, né? É porque no grupo... Vai formar a levada todo mundo junto, né? Exatamente. De certa forma. O L e o R, isso é muito difícil dos músicos entenderem. O L e o R, o L e o R, vão ser sempre L e R. Não vai criar um terceiro ouvido, coisa, não vai, é sempre L e R. Agora, quantas pessoas estão tocando entre uma pessoa, 2 ou 10 ou 20, vai continuar sendo o mesmo LR. Então, vai ter um espacinho para cada um se colocar dentro desse espaço físico, né? Então, tem que se cuidar sempre quando isso, tanto em questões de levadas, quanto em volume mesmo, a dinâmica que a gente está tocando, né, em grupo. Essas duas coisas têm que ser muito bem calculadas para que não fique uma bagunça. E o que geralmente acontece, um personagem aparecendo tão alto e o outro nem aparece, né? Essa dinâmica aí, né? É uma questão de respeito. E quando a pessoa está acompanhando sozinho, ou com mais um, pelo menos, ele pode fazer mais e aí ele pode embelezar usando várias batidas diferentes, levadas diferentes. Tu não só respondeu, como ainda me levou mais adiante. Obrigado. Valeu. Essa coisa aí que tu falou, esse acompanhamento sozinho, tá? Esse acompanhamento, ou seja, eu acompanhando um cantor, eu acompanhando um solista. Quando é quase que nem aquela, eu faço uma analogia que nem aqueles caras que atravessam uma montanha assim, tem só aquela tirinha ali aquele fio, né? Eles têm que atravessar em pé e não pode cair. Caiu. É muito difícil, né, de tu manter uma constância e um nível de acompanhamento quando tu está tocando sozinho. É muito complexo. Tanto é que, por isso que a gente gosta tanto de ouvir discos de pessoas que conseguiram fazer isso, né? Eu recomendo, assim, vocês ouvirem os discos do Rafael Rabelo, por exemplo, com o Ney Matogrosso, ou o disco do Rafael com o vídeo que eu falei que tem no YouTube aí com a Elisete Cardoso, que é só ele, entendeu? É só ele de violão e o cantor, né? Então, é muito complexo, é muito difícil, né? Tu conseguir fazer uns 3 minutos, 4 minutos ali que tu tem acontecerem bem, porque tu tem que estar muito bem, né? Tem que estar muito um tempo muito bem colocado. O Nelson Gonçalves é muito... O Nelson, sabe o que eu tava pensando? Ainda bem que tu falou, Jorge. Eu tava pensando qual era o outro que eu tava me lembrando, que eu furei, né? Que eu ouvi muito, que é o com o Nelson. O Rafael Rabelo e o Nelson Gonçalves. Ouçam esse disco, gente. Quem é do violão aí,
ou qualquer área. É um disco fundamental, assim, é pesado, um disco muito difícil de vocês ouvirem esse nível de acompanhamento que nem tem ali, né? Gente, temos mais algum comentário? Olha aí, ó. Matias, tem um outro que eu acho muito legal, que é um vídeo só que eu vi até hoje, e não sei se existe mais, tá? Que é do Dino com o Zequete. Ah, legal. Sei sim. Sei sim. Eu sei qual é o vídeo que tu tá falando. Aquele vídeo de YouTube que tem, com o Zequete. É legal, né? O do Dino, eu sou suspeito que eu que gosta muito, quem começa a ouvir violão de 7 cordas, o acompanhamento, né? É o material do Dino. Bem, vou encerrar aqui, então, já que tu falou nele, eu vou encerrar falando últimas 2 citações. Hoje eu foquei um pouco mais, essa 1h30 aí que a gente tá quase, em falar sobre bibliografia, né, do choro e tal. E não falei de uma que agora tu me lembrou, que é as aulas do Dino e os saraus do Dino. Saraus do Dino, tá? São 2 materiais que estão na internet aí. Posso conseguir o link depois, se alguém quiser me peça, que eu vou atrás. São materiais que são as aulas do Dino e ele ensina umas 150 músicas, 100 músicas. Na aula que ele dava para um aluno dele no Rio, né? O Dino foi professor, né, de violão, e o aluno dele gravou ele no 6 cordas, inclusive, ensinando todo o repertório, assim, que ele gravou, essas músicas, esses clássicos que ele gravou, todo o repertório, e ele ensina, vai falando os acordes, não é vídeo, é áudio, né? Mas ele ensina música por música, vai falando os acordes, o acompanhamento. São as aulas do Dino. Botando no Google aí vocês vão achar. Esse material aí foi muito... Quem é violonista se debruçou muito tempo sobre esse material, estudou, porque ali tem os caminhos e harmonias com o próprio Dino falando, né? Quando a gente fica querendo ver quem é que... Né, sobre o Dino, é ele mesmo falando. E os saraus, né? Acho que é o plural, né? Os saraus do Dino também são gravações do Dino na roda, os saraus que eles faziam lá na casa do personagem lá, e bom para botar para ficar ouvindo em casa, assim, ouvir, porque tem barulheira de roda e coisa, mas é botar o microfone nele. Então, é o material mais precioso para acompanhamento de violão. Tem uns que foram transcritos, tem uns que não, mas ouvir aquilo ali já é importante para entender a linguagem de quem inventou ela, assim, né? Foi um dos inventores. Então, são as últimas 2 citações aí que eu deixo aí pro dia. A nossa ordem do dia, e abro aí se alguém tiver mais algum questionamento, estou à disposição. Tem mais algum comentário aí? Então, abraço para todos, bom descanso e nos vemos depois de amanhã no sábado aí, daí a gente vai falar um pouquinho sobre a música, trago mais algumas citações aí para todo mundo. Abraço para todos. Abraço, valeu. Valeu, abraço. Valeu!